Olá, tudo bem com você? Vamos começar a segunda disciplina do curso de Java 8 para o Web. Essa segunda disciplina, Java 8, pacote, tratamento de exceções, applets, genéricos, collections e interfaces, ela é composta por 6 unidades. Sendo que na unidade 1 nós vamos estudar pacotes, erros e exceções. Na unidade 2 vamos estudar applets, anotações, entrada e saída. Na unidade 3, genéricos. Na unidade 4, o Framework Collections. Na unidade 5, as novidades do Java 8. E na unidade 6, aplicações gráficas em Java. Então, eu peço que você me acompanhe e vamos começar a desenvolver o nosso curso, ok? Bem, a unidade 1, pacotes, erros e exceções. Começamos conceituando o que são pacotes em Java. Tenha certeza que, ao desenvolver um software, ao desenvolver uma solução tecnológica, centenas de classes Java, milhares até de classes Java, serão criadas para aquela sua solução de software. Não tenha dúvida disso. E você tem que organizar essas classes de alguma forma. É como se você tivesse um gaveteiro e jogasse uma série de livros dentro daquele gaveteiro e não organizasse isso. É o conceito de diretório também. Então, quando você trabalha com software, você tem que organizar os componentes desse software. Quando você trabalha com software escrito em Java, a forma como você organiza as classes em Java é através de pacotes. Qual é o conceito de pacote? Então, conceituando o que é um pacote em Java. Um pacote em Java é um conjunto de classes e interfaces relacionadas e outros pacotes que provê acesso protegido e gerenciamento de espaço de nome, namespace. Então, quando a gente trabalha com pacote em Java, em todo software que a gente construir em Java nós vamos trabalhar com pacote, esses pacotes são organizados através de nomes e esses nomes são divididos por pontos. Cada ponto define uma hierarquia nessa estrutura de pacote. Então, por exemplo, aqui que você pode perceber no slide, nós temos o pacote com.acme.util. No caso, eu tenho um superpacote com, composto por um subpacote acme, composto por outro subpacote util, que nesse subpacote util eu tenho duas classes, vector e list. Isso é uma forma, por exemplo, de organizar classes em Java numa estrutura de pacote. Qual é a outra vantagem de você trabalhar com pacote? Você tem acesso protegido às classes pertencentes a esse pacote. Os pacotes estão organizados em diretórios e não é toda classe que vai ter acesso às outras. Existe um mecanismo de controle de acesso chamado package. As classes interfaces em um determinado pacote e somente as classes interfaces do mesmo pacote podem acessar umas às outras de forma irrestrita, porém restringindo o acesso a outras formas, outros tipos de pacote. Então, quando você trabalha com pacote em Java, é uma forma também de você controlar o acesso às classes e interfaces existentes entre os mesmos. Isso é importante, nós vamos ver num exemplo prático, num exercício prático que nós temos, essa questão de visibilidade quando nós trabalhamos com pacote. Uma outra característica interessante de usar pacote é gerenciar o espaço de nomes corretamente. Então pense bem comigo, Antônios, existem diversos Antônios na nossa sociedade, mas não são muitos Antônio Sampaios que existem, um Antônio Moraes, um Antônio Rego, enfim. Quando você coloca o nome com o sobrenome, você restringe o nome da pessoa. A quantidade de pessoas que têm aquele mesmo nome e sobrenome. É a mesma coisa a ideia de pacotes em Java. Então, eu falar que eu tenho uma classe Object. É muito comum eu poder ter uma outra classe chamada Object. Mas como é que eu vou diferenciar duas classes completamente diferentes, de realidades diferentes, feitos para soluções diferentes? Através dos seus pacotes. Então, aqui eu tenho um exemplo de java.lang.object, que é a superclasse de todas as classes Java, que já vem por definição na API do Java. Quando você instala o Java, já vem essa hierarquia de classe pronta. E eu queria trabalhar com uma classe Object do Corba, que é uma solução de objetos distribuídos, onde a hierarquia de nomes é org.omg.corba.object. Por mais que as duas classes tenham o mesmo nome, Object, a hierarquia delas é completamente diferente. Então, quando você trabalha com pacote, serve também para fazer o gerenciamento do espaço de nomes entre eles. Você pode perceber aqui pelo slide que quando você trabalha com pacotes em Java, existem um conjunto de pacotes que já vem, pela própria definição do Java, no ambiente de desenvolvimento. Na sua JRE, já vem um conjunto de pacotes prontos para você trabalhar, como vocês podem perceber aqui nesse slide. E esses pacotes
Cada um tem um conjunto de classes e interfaces específicas para uma determinada funcionalidade. Então você tem o java.lang e o pacote java.lang, que são classes e interfaces fundamentais do Java. Java.applet para trabalhar com applets em Java, nós vamos ver na próxima unidade. Java.util, classes e interfaces utilitárias, utilizadas em diversas situações. Java.io para você trabalhar com entrada e saída nos seus aplicativos Java. Java.nio para você trabalhar com bufferização. Java.net, Java.rmi para você trabalhar com o protocolo TCP/IP. Como é que você faz para objetos distribuídos se comunicarem via TCP/IP? O RMI para ter acesso a remoto a esses objetos. O Java.sql para você trabalhar com acesso a banco de dados relacional no Java. O AWT para você trabalhar com interface gráfica. O TEX para trabalhar com internacionalização. Time para trabalhar com tempo, horário. Crypto para trabalhar com criptografia. XML para trabalhar com documentos, XML com gramáticas. Enfim, são exemplos de pacote Java já pronto para você utilizar. Então você, quando começa a trabalhar com Java, e isso eu falei na primeira disciplina, você já tem um arcabouço gigantesco de classes e interfaces prontas só para você usar. Só que você tem que sabê-las usar corretamente. Então nessa segunda disciplina, apresentando os conceitos que eu estou falando para você aqui, você vai aprender a utilizar a maior parte desses pacotes que eu estou explicando agora. Ok? Então, como falado anteriormente, o nome dos pacotes são hierárquicos e separados por pontos. Então, você pode perceber que se eu tiver um pacote, como você pode ver aqui no slide, br.com.nome da empresa, .nome do projeto, .subpacote, eu criei uma hierarquia de classes aí. Convencionalmente, os elementos do nome do pacote estão normalmente em letra minúscula. Nós definimos pacotes em letra minúscula. É uma convenção. Como nós definimos o nome da classe, a primeira letra em maiúscula. É uma convenção que se utiliza. Para indicar que as classes de um arquivo pertencem a um determinado pacote, nós utilizamos a palavra reservada package. Então, antes de escrevermos a classe, logo na primeira linha dela, nós colocamos a qual package ela pertence. Claro que quando você trabalha com uma IDE como Eclipse, na hora que você já está definindo a classe, ele já sabe a qual pacote aquela classe está vinculada e ele já coloca no início da classe o package ao qual ela pertence. Nós vamos fazer um exemplo prático e você vai ver que isso é automático. Mas nesse exemplo aqui do slide, nós temos a class Rectangle, tá? Pertencente ao package Graphics. Então, qual seria a hierarquia? Nós temos um pacote Graphics, que é um diretório criado na sua máquina, e dentro desse diretório nós temos uma classe Rectangle.java. Se já nesse outro exemplo, se eu tiver um package com.hobnob.graphics, eu tenho uma hierarquia de um diretório com, dentro desse diretório eu tenho outro diretório, hobnob, tem um outro diretório Graphics e dentro dele eu tenho a classe Rectangle. Tá? Então, para acessar essa classe, eu tenho que navegar em todos esses diretórios. Para criar uma classe como pertencente a um pacote, deve-se declará-la em um arquivo dentro do diretório que representa o pacote, declarar na primeira linha que a classe pertence ao pacote com a primeira palavra reservada, package. Mas como eu bem falei para você, quando você trabalha com uma ideia como Eclipse, isso é automático. Na hora que você cria o pacote e vai criando as classes dentro daquele pacote, o editor já coloca essa linha para você. Então é automático você trabalhar com isso. Importação de pacotes em Java. Uma das filosofias de você trabalhar com pacotes em Java é justamente você separar escopo de aplicação de funcionalidades em diversos pacotes. Só que pode ser que você tenha necessidade de utilizar uma classe definida em um pacote em outro pacote. Como é que você faz isso? Através de importação de classes de pacote diferentes. Para isso, nós usamos a palavra reservada import. Então, por exemplo, se eu tiver uma aplicação querendo usar uma classe triângulo e sabendo que triângulo pertence à hierarquia de classes com.hobnob.graphics, como é que eu faço para usar essa classe triângulo? Import, como você pode ver aqui no slide em letra vermelha, com.hobnob.graphics.triângulo. Aí eu já posso usar a classe triângulo e criar objetos dessa classe. Uma outra forma, se, por exemplo, nesse pacote Graphics, tiver um conjunto de classes que eu queira importar todas, em vez de eu especificar classe por classe, eu posso colocar asterisco, que ele já importa todas as classes pertencentes àquele pacote, mas não os subpacotes existentes dentro daquele pacote. Eu vou explicar isso mais adiante.
Em termos de legibilidade de código, o ideal é você importar classe por classe. Evitar utilizar o asterisco. Eu vou falar isso mais adiante, mas a princípio importe classe por classe. O Eclipse, o editor que nós estamos trabalhando, faz isso de forma automática também, vocês vão ver. Como eu bem falei, com o Coringa asterisco é possível importar todas as classes e interfaces que estão definidas em um pacote, exceto os seus subpacotes. Importar todas as classes de um pacote não implica em perda de performance em termos de execução, não temos isso. Contudo, importar de um em um é considerado uma boa prática. Justamente para quê? Para você saber exatamente quais são as classes que você está utilizando e não sair importando tudo. Tá? É uma boa prática você trabalhar dessa forma. Na primeira disciplina nós falamos de controle de acesso. As formas de controle de acesso que você tem o Public, Protected, Package e Private. O mais restritivo é o Private e o menos restritivo é o Public. E o Package? Que modificador de acesso é esse? Quando você cria uma classe, uma estrutura de diretório, e você não define nada, ela é por definição do tipo Package. Quando você omite, não especifica, você define lá os atributos, os métodos, e não define se é público, privado ou protected, por definição ele acaba sendo Package. Qual é a característica desse modificador de acesso? Que todas as classes do mesmo pacote têm acesso aos atributos e métodos uma das outras. Ou seja, a visibilidade é completa para todos os elementos, classes e interfaces que pertencem àquele pacote. E ela serve para restringir o acesso de outras classes às funcionalidades existentes daquele pacote. Nós vamos ver um exemplo prático dessa questão de visibilidade com package. Ok? Então nós temos agora 3 exercícios para fazer. Vamos aplicar esses conceitos que eu mostrei para você. Esses conceitos de pacote, como é que a gente cria pacote, como é que a gente cria hierarquias de pacote, subpacote e trabalhar com essa questão de visibilidade. Ok? Vamos lá? Me acompanhe.